Fala galera do OpaCast, estamos iniciando mais um episódio de um dos maiores podcasts de negócios da região norte do estado do Ceará. E é claro, ele só tem essa proporção toda porque você está aí do outro lado, participando junto com a gente, interagindo, acompanhando nossas redes sociais, comentando, compartilhando. Então não perde tempo. Eu já te convido, se você não é inscrito em nosso canal, já clica no botão de se inscrever aqui, já dá aquele like maroto nesse episódio para que o YouTube possa entender que esse conteúdo está sendo relevante para você e possa levar para mais pessoas, tá? Hoje nós vamos começar a bater um papo aqui com esse cara que tem assim uma história motivadora, né? Uma história de referência, principalmente na área que ele atua, na profissão que é de origem dele, e por isso que o nome do episódio é Betão, da Advocacia à Política. Eu quero que vocês me ajudem a receber com a calorosa salva de palmas nosso parceiro e convidado de hoje, Betão. Obrigado, meu irmão. Bem-vindo ao OpaCast, meu irmão. Seja bem-vindo, cara. Muito obrigado, Carlos. Obrigado aí pelo convite. É um prazer participar com vocês aqui. Olá, pessoal do OpaCast. E tamo aí, meu irmão. Muito obrigado pela participação aqui, pelo convite. Cara, quando a gente publicou o vídeo, fazendo aquele suspense, que acabou que não conseguimos fazer, né? Porque tava em collab com o seu perfil, mas, cara, em menos de 24 horas foram mais de 10 mil visualizações, compartilhamentos, eu nem lembro mais quantos foram, nem comentários, mas foi, assim, um boom incrível em relação ao posicionamento que hoje você tem nas redes sociais, né? Mas a gente vai já chegar nesse assunto. Antes da gente chegar mais propriamente nesse assunto, Betão, o pessoal que tá em casa, né, conhece muito o Betão aqui das redes sociais, de recente, né? E hoje está acompanhando o nosso episódio e tem interesse de saber um pouco mais da história do Betão. Já que a gente colocou aqui o episódio como Betão da Advocacia à Política, vamos começar. Como é que foi esse despertar, né? Como é que foi essa busca pelo direito? Mas para chegar no direito, quem é o Betão que não é mais Betão, né? Depois vocês vão saber por que o pessoal chama ele de Betão. Ainda chama de Betão, né? Mas fala um pouco pra gente, Beto, como surgiu essa figura, né? Então, que hoje se torna emblemática aí nas redes sociais, e as pessoas nomearam como Betão e ficou. Mas fala um pouco pra gente, quem é Betão? Carlos, o Betão é o pai do Vitor, o esposo da Fabiana, filho do seu Alexandre, filho da dona Dadassa, já falecida. Sou advogado há 16 anos, fui presidente da OAB por 2 vezes, da OAB Ibiapaba. Sou atirador desportivo, sou presidente do Clube de Tiro, Ibiapaba Clube de Tiro, sou professor de jiu-jitsu e sou uma figura que tem tido essa atividade política de um tempo para cá, diante do interesse, né, de algumas pessoas em tentar promover uma mudança política, e eu tenho encabeçado isso junto com algumas pessoas. E estamos nesse sentido. Eu sou o Betão, que agora já não sou tão Betão assim, né? Agora vai vir a cereja do bolo, né? Muitas pessoas estão conhecendo você agora, a imagem está começando a se propagar nas redes sociais agora, e tem a referência como Betão. Mas por que no início as pessoas lhe carinhosamente chamaram dessa forma, Betão? Fala pro pessoal. Betão porque eu cheguei a pesar 145 quilos. 145 quilos. Mas em 2022 eu resolvi fazer a cirurgia bariátrica, né? A redução do estômago. Uhum. E aí eu operei com 136 quilos e perdi 60 quilos. De modo que de 145, hoje eu tenho 80 quilos. E aí de ser Betão, também não fiquei Betinho, mas também aceito ainda a denominação de Betão de boa. Agora, Betão, fala assim, tem pessoas que há muito tempo não te viam, né? E que tem aquela imagem, como você falou, com 140 e poucos quilos, que te viram depois, que passavam muito tempo sem te ver e te viram depois que você fez a bariátrica. O pessoal levou um susto assim, reconheceram, como é que foi? Tem algum caso assim engraçado, não? Tem vários, quase todo dia. É porque assim, esse procedimento da cirurgia bariátrica, ela faz com que tu perca o peso de uma forma muito rápida. E assim, quem convive contigo com mais frequência, as pessoas que tá acompanhando a mudança, né? Tá acompanhando aquela mudança e às vezes nem percebe tanto. Verdade. Assim.
Mas é uma perda de peso tão rápida que, às vezes, se tu passar 3, 4 meses sem contar com aquela pessoa, quando tu olhar, ele tá com 20 quilos a menos. Né? E aí, principalmente quem passa 6 meses e 1 ano, é uma diferença muito grande. Então, todo dia tem gente que passa por mim aí, olha assim, aí passa depois... Cara, é o Beto, é o Betão. É, mas sou eu. Às vezes eu até brinco, tiro uma brincadeira assim, porque eu sei que a pessoa não vai conhecer de cara, principalmente gente que eu não vi há tanto tempo. Mas tem muito, sim. Acaba que tendo essa percepção de passar muito tempo sem ver e se assustar com a diferença, impacta, né? às vezes, E realmente, como você falou, né? Quem faz processo de bariátrica tem essa perda de peso muito rápida, né? Muito e uma rápida. quantidade muito grande, né? Muito rápida. Mas, e às vezes impacta porque tá magro demais, aí o cara te vê com 145 quilos e te vê agora, meu irmão, tu tá muito magro, dá uma engordadazinha. O que foi que aconteceu, né? Dá uma engordadazinha, mas tá de boa, tranquilo, pra mim tranquilo. Betão, passando por esse processo da bariátrica, algumas conquistas, crescimento profissional, pessoal, mas para chegar até esse ponto, houve toda uma caminhada, né, árdua, que muitas das vezes o cara que está fora do processo, quando vê você... Pô, você tem um escritório renomado na cidade, ser um profissional na sua área renomado e atua em diversas frentes dentro da advocacia. E hoje, quem não conhece a sua história, fala assim, pô, do nada o cara tá aí com escritório e tal, não sei o quê, quem não conhece. Mas foi um caminho árduo até chegar onde você chegou, né? Diz que quem não conhece, quem só vê a carreira não conhece o corre, né? Não vê o que o cara passou. Verdade. Mas assim, os perrengues de estudante, do começo da profissão, a gente teve, sim. Isso é normal, né? A gente advoga aqui, inclusive com os mesmos sócios, desde a época da faculdade. Então, desde a época que você se formou, os sócios que estão no escritório com você são os mesmos desde a época. Né? Que bacana, cara. Eu, o doutor Givago, o doutor Joel, que o Joel passou no concurso da polícia, aí teve que se afastar da advocacia, mas continua a mesma estrutura. Desde aquela época, inclusive, a gente ia para a faculdade junto, a gente estudou junto. E já são 16 anos com a mesma estrutura de escritório. Mas, assim, difícil, a dificuldade do começo da profissão, né? Não é fácil ser advogado, principalmente você vir de uma... Tipo, se você tem pai, familiares já advogados, você talvez tenha mais facilidade com isso. Uhum. Mas para quem não é, né? Meu pai é aposentado da Polícia Rodoviária Federal... E a gente não tinha essa facilidade, a gente começou tudo do zero. Se bem que antigamente, se você for prestar atenção, a advocacia eu entendo que era um pouco mais fácil. Né? Quando eu comecei a advogar aqui, em 2008, nós éramos, na cidade de Tianguá, 6 advogados só. Mais fácil assim em relação ao mercado, né? Não tinha tanto advogado quanto tem hoje, não é isso? Exatamente, é o que eu ia dizer. Nós éramos 6 advogados na cidade de Tianguá, atuantes na cidade de Tianguá, e só eu, como presidente da OAB, nos 2 mandatos que estive, só eu juramentei mais de 200 advogados. Você, quando estavam com o presidente da OAB. Exatamente. O juramentar, para quem não sabe, é aquela a inicialização do advogado na advocacia, né? Quando ele recebe a OAB, né? Exatamente. Que ele pode exercer a profissão. É, né? Onde ele faz o juramento dele, onde ele começa o exercício da profissão. Mais de 200. Mais de 200 na Serra da Ibiapaba toda, né? Hoje eu não acompanho... Você era presidente da OAB Ibiapaba. Ibiapaba, né? Ibiapaba. Que compete todos os municípios da região. Exatamente. Do Ipu até Frecheirinha, Viçosa, todas as cidades da Serra também. Então, hoje é um ambiente completamente diferente da advocacia, né? A gente tinha aí uma advocacia em que a quantidade de profissionais era reduzida, isso facilitava em alguns aspectos, mas também prejudicava um pouco em outros, mas eu considero que, no modo geral... Era bem mais fácil ser advogado antigamente. E a gente passou por isso tudo. Né? Hoje a gente consegue ter uma estrutura de escritório que a gente tem alguns advogados trabalhando para a gente, alguns estudantes de direito que colaboram com a gente também no escritório. Bacana. Né? A gente ajuda também colegas advogados e a gente fica feliz de ver o crescimento da advocacia, a expansão, inclusive, do poder judiciário, que também é uma mudança que foi significativa, né? A gente tinha, por exemplo, na época, só uma vara civil e um juizado especial. Hoje nós temos primeira e segunda vara civil, uma vara independente criminal, a gente tem um juizado especial, tem também justiça do trabalho. Então o Senado todo mudou um pouco. A gente tem defensoria pública aqui, a gente tem Ministério Público aqui.
Então a estrutura do poder judiciário, do sistema de justiça também mudou. Acaba te dando mais suporte para quem está na região, com certeza. Né? Até mesmo na época, para estudar, você tinha que ir era Fortaleza, ou não sei se em Sobral na época tinha já, mas você tinha que se deslocar da cidade para poder ir buscar conhecimento fora, né? Tinha, eu passei, e aí, inclusive comecei a fazer uma faculdade de tecnologia da construção civil e passei muito tempo descendo de ônibus, que na época era até um ônibus americano, quem é... Aquele amarelo, né? De antigamente, school, aí né? vai lembrar dessa história, tinha né? Tinha aquele ônibus americano lá, com a cadeira seca lá, dura, toda reta, que a gente descia todo dia para Sobral. E assim, a grande dificuldade que era você se afastar da família, para poder... Eu comecei a faculdade de Direito, né? Lembro eu, o Técio e o Arthur Miller, que inclusive são advogados que também. Eu acredito que eles devem estar assistindo agora, né? Se vocês estão assistindo aí, vai comentando aí, vai validando aí o que o Betão tá falando aqui. A gente se mudou daqui e a gente começou a faculdade em Parnaíba, porque pra gente era mais viável, era mais perto, inclusive, era mais tranquilo pra viver lá, e a gente mudou pra lá, pra Parnaíba. Aí passamos um ano na faculdade, depois transferimos pra Fortaleza. E de modo que nós concluímos o curso na Unifor. Eu sou da turma 01 de 2008. E aí tive a felicidade também de já terminar o curso, tendo conseguido passar na UAB, que a gente fez um pouco antes. E de lá durante o processo do curso, né? Durante o processo do curso. Naquela época nem era permitido, hoje você já consegue fazer. Naquela época você tinha que judicializar, a justiça te autorizava a fazer. A gente fez isso e deu certo. E de lá para cá a gente tem, como diz o outro, né? Carregando a cruz e lambendo a rapadura. Agora me fala uma coisa, Betão. A gente sabe que dentro de uma caminhada dessa, tem situações que foram de alegria, descontração, né? Episódios marcantes, como também tem episódios que foram adversos, né? Que remetem à dificuldade, tristeza. Vamos começar aqui por esse da dificuldade. O que é que você pode citar, todo esse seu percurso, desde a saída de Tianguá, Parnaíba, ir para Fortaleza, ficar longe da família, toda essa dificuldade, o que marcou assim de forma negativa, né? O que foi mais complicado, qual a adversidade que marcou mais durante esse período que você passou lá? Eu ia te perguntar se tem uma dificuldade maior do que a liseira, né? Mas tem. É o fato de você se afastar das pessoas que você gosta, né? Eu sou muito apegado à minha família. Na época eu já namorava com a minha atual esposa e também tinha uma dificuldade de sair daqui. Eu sou muito ligado às pessoas aos meus amigos e tal. E com certeza o mais difícil é isso. Mas eu não consigo nem enxergar isso como uma adversidade em si, não. Acho que é um processo que todo mundo merece passar. Processo natural, né? E eu passaria por isso aí de boa, tranquilamente, novamente, né? Eu penso que você pode passar por uma situação, ou você é vítima ou sobrevivente. Eu sou sobrevivente de tudo. E isso aí eu sempre levei na esportiva, muito bom. Agora sim, a gente sabe que tem situações que não podem ser abertas aqui ao público. Nem tanto, né? Nem tanto, mestre, nem tanto. Mas algo assim engraçado que marcou assim positivamente durante toda essa jornada. Pode ser algo hilário, pode ser uma comédia que aconteceu entre amigos. Que horas termina o programa? Carlos, a gente... Depois da Emanuela, né, pessoal? Quem tá assistindo agora, né, que sabe que é Emanuela, sabe o que eu tô dizendo. Era um perrengue total. Pra você ter ideia, na época que a gente estudava em Parnaíba, a gente sempre vinha um final de semana assim, outro não. Esse percurso que tu faz pra Parnaíba hoje é tranquilo, mas antigamente era carroçável, meu amigo. Era areia mesmo, era um rally. Areia, poeira. Pura, não tinha asfalto, não. Você saía daqui, o asfalto era só até Viçosa e você ia. Cara, a gente ia e voltava na brincadeira. A gente chegou a rodar o carro uma vez, o carro entrou no mato, quase um acidente. Inclusive foi numa situação bem trágica, que foi quando o falecimento do avô do Técio. A gente teve que vir à noite pra cá. Outra vez a gente viu, o carro pegou fogo no meio do caminho, o carro que a gente tava. E aí ficou eu... Pegou fogo? Pegou fogo assim, começou a queimar ali no capô do carro, e o cara passou e viu e apontou. Quando eu parei, que eu olhei, o carro tava realmente pegando fogo ali, queimou a instalação no farol, achei que era fogo mesmo. E aí a gente parou e ficou eu, Arthur, Técio e o Flávio, que é um colega advogado que mora em Teresina, tentando apagar aquele fogo e jogando areia. E aí um deles diz, não, tem que jogar a camisa pra apagar o fogo. Quem era que tinha coragem de tirar a camisa pra jogar? Mas aí foi tanta areia que a gente conseguiu apagar e voltando pra cá. O carro acabou virando uma caçamba, né? Mas tinha dessas, mas era bom, cara. Tudo é bom. Essa fase que você passa,
de você morar só, de você enfrentar problema financeiro. Tudo serve para crescimento, né, Poxa, cara? demais, isso aí Aprendizado. E eu até aconselho que quem é jovem pode fazer isso, que faça, porque é um processo que você tem que passar. É entendeu? uma coisa que meu pai sempre me dizia, né? Que não tem escola melhor do que a vida, né? Não. A vida, ela ensina, muitas das vezes, com etapas mais duras, né? Com processos mais duros. Mas essa dureza, ela vem da forma que você se posiciona diante dela também, né? Então, se você consegue ser maleável e consegue encarar ela, não como adversária, mas como parceira, você vai construir muita coisa junto com a vida e aprender muito com ela, né? Claro, a adversidade vai de como você enfrenta aquilo ali, né? Se eu tiver que subir uma montanha aqui para chegar a algum lugar, para mim aquilo ali pode ser uma adversidade, mas não tem gente que paga para ir pro Everest, um absurdo de dinheiro, e vai e faz aquilo ali com risco de morte, inclusive, e faz aquilo ali com a maior tranquilidade do mundo, né? Verdade. Então, assim, a adversidade vai de quem está enfrentando. Eu penso assim. E eu sempre enfrentei isso com tranquilidade. Não me Betão, impressiono com nada. e hoje você ainda atua na sua área, você, como você disse, tem um escritório ainda com os mesmos sócios da época que você se formou, né? Como é que você vê o cenário hoje da advocacia aqui na região da Ibiapaba? Você já até pincelou algo, falou sobre o crescimento, né? Já os atendimentos jurídicos crescendo, Ministério Público, diversos outros equipamentos relacionados ao Poder Judiciário que pode dar esse suporte para o advogado atuar aqui na região da Ibiapaba. Mas como é que você vê hoje, né, da forma que está para frente, qual a perspectiva que você tem em relação à advocacia na região da Ibiapaba? Eu vou te falar de um aspecto assim, o que cresce não é só a quantidade de advogados, né? O cenário, né, o que você orbita também, o ambiente jurídico que você faz, ele também cresce, ele também muda. O que é a principal mudança disso aí que eu vejo na advocacia? É porque antigamente, com a quantidade reduzida de advogados, você tinha que ser um clínico geral, né? Você era advogado, você tinha que fazer tudo, até porque você tinha campo para isso tudo, e você conseguia diferenciar isso aí. Quero estudar a lei da oferta e da procura. Né? Hoje em dia, com a quantidade grande de advogado, é lógico, isso é natural que tenha uma certa concorrência, de modo que o normal é que hoje, e já começa a existir aqui a tal da advocacia especializada, né? Então você consegue ser previdenciarista se você se identificar com aquilo. Por exemplo, o nosso escritório tem um foco muito grande ao direito empresarial. A gente presta serviço para muitas empresas aqui em Tianguá. Então a gente focou nisso. Se você é um advogado criminalista, você consegue dar um foco nisso. Porque talvez com essa quantidade imensa de profissionais, né, com uma oferta muito grande, você não consiga sobreviver sendo tudo, né? Talvez seja melhor, seja mais estrategicamente seja mais viável você focar numa área e conseguir fazer aquilo ali. Isso para mim é a mudança, né, mais visível que a gente pode apontar aqui. E aí, o que é que vocês estão achando do bate-papo aqui com o nosso convidado, Betão, conhecendo um pouco da história dele, como surgiu essas etapas até o escritório da advocacia. Mas antes da gente continuar esse bate-papo, que ainda hoje vai ter muita polêmica por aqui, assuntos polêmicos nós vamos abordar aqui hoje, tá? Mas eu quero falar para você que tem o desejo, a vontade de ter um programa como esse, um podcast, quer fazer uma gravação de um conteúdo, não perca tempo. Vem para o Noar Soluções em Mídia. Aqui você tem uma estrutura maravilhosa, com a equipe preparada para te atender. Então, é aqui em Tianguá, bem pertinho de você, na capital da Serra da Ibiapaba, então não perde tempo. Aqui na descrição desse episódio, você vai encontrar as principais redes sociais do Noar Estúdio Soluções em Mídia e também Instagram, WhatsApp, para você entrar em contato e fazer seu agendamento. Beleza? Vamos lá dar continuidade ao nosso bate-papo aqui com o Betão. Betão, a gente conheceu um pouco da tua história, falando aí sobre as adversidades, as alegrias, como que começou, sair da cidade para poder ir para um outro estado, né? Foi para Parnaíba, depois voltou para Fortaleza. Todo um caminho a percorrer para chegar até onde você chegou. Como eu disse, um escritório que você trabalha com seus sócios, bem renomado na cidade, né? Como você falou, mais focado na advocacia empresarial, que não se limita só a empresas de Tianguá. Eu sei que você atende empresas de outros, né, de outros municípios, de capital, enfim. Mas fala pra gente, né, como é que foi desse ponto para traçar, né, qual foi o caminho que foi traçado para chegar, né, até esse momento de se deparar com a fase política, né? Você está se posicionando aí nas redes sociais como um pré-candidato a vereador, né?
se posicionando nas redes sociais, trazendo, mostrando aí qual o seu pensamento em relação à política, que a gente vai conversar muito sobre isso hoje. Mas como foi que surgiu essa ideia? Betão advogado, Betão político, cara. Fala pra gente. Carlos, assim, o que é que eu penso? Politizado todo mundo é, naturalmente, né? Mas, na realidade, até 2018, a campanha presidencial de 2018, eu tinha uma certa aversão ao sistema político que funcionava. Para te falar a verdade, eu votava nulo, todos os meus candidatos eram nulos. Era 0-0 e confirma. E aí a gente fez um movimento, a gente participou de um movimento na campanha para presidente de 2018, né? A gente intensificou esse movimento e a gente continuou acompanhando política e tal. E, na verdade, o Brasil passou por uma mudança política, principalmente na conscientização das pessoas, de 2018 para cá, que é visível. Né? Antigamente as pessoas diziam, não quer lá saber de política, não se fala de política nem religião. E aí hoje a gente já vê as pessoas e até mesmo os jovens interessados no assunto, né? Porque ou você está apto a debater sobre isso, ou então você não reclama do que está acontecendo, né? É como eu digo, você escolhe o pedaço da pizza que você quer comer, ou então alguém vai escolher por você e você vai engolir do mesmo jeito. Verdade. E a mudança foi tão grande que, se você perceber, até esse período de mudança aí, dessa transformação política que teve, todo mundo sabia o nome de todos os jogadores da seleção brasileira e ninguém sabia nem o que era STF. Hoje muita gente não sabe nem quem é que está jogando na seleção brasileira, mas sabe o nome dos ministros do STF. Então foi uma mudança significativa. E aí, continuando aqui a resposta, a gente continuou com esse grupo, né, um grupo chamado Avanço Ibiapaba, e que na campanha, a última campanha para presidente, a gente intensificou esse trabalho, né, um trabalho de direita, a gente tem um posicionamento político de direita, e assim, depois que finalizou o período eleitoral, esse grupo continuou se reunindo e tinha uma decisão e uma vontade dessas pessoas de que tentassem ocupar o cenário político também aqui. Embora fosse um cenário que no legislativo, né, a gente sabe que para o executivo seria bem mais difícil, mas a gente queria se fazer representar de alguma forma, porque é lógico que seria merecido. O anseio de uma representatividade, lógico, pela direita, né? Pela direita, e aí ficou, nas reuniões a gente tentava decidir quem faria parte disso, né? E acabou que eu fui escolhido para representar a direita, para tentar uma vaga ali. É um projeto nosso, porque ainda é uma pré-candidatura. Por enquanto a gente vê a viabilidade de tudo isso, sentindo, conversando com as pessoas. E eu aceitei esse desafio, que é um desafio de fato, não é fácil. Principalmente da forma com que a gente se propõe a fazer e vai fazer, se confirmar. E aceitei isso com muita honra de representar essas pessoas e estou aqui, meu irmão, com coragem, com força e para cima. E Beto, diante desse posicionamento, né, desse projeto que está sendo analisado e trabalhado, né, como pré-candidato, quais são os principais desafios que você vem enfrentando? Porque a gente sabe que a política hoje ainda existe aquela rotulação de dizer assim, não, a política, quando fala em política, já associa corrupção. Quando fala em política, já associa compra de voto. Quando fala em política, é porque cabide de emprego. E, infelizmente, ainda existe muita associação dessa forma, né? Acontece? Não acontece? É só especulação? Acontece? Não sei. E aí, do seu ponto de vista, acontece? Comenta aqui. Quais são as principais dificuldades que você vem enfrentando, tendo em vista que você, como candidato, pré-candidato a uma futura candidatura, né, para vereador, entrando com esse posicionamento de direita, né, e a forma que você se porta e se apresenta, há muito embate, porque acaba que fugindo muito da política tradicional, né? Então, diante disso, quais são os principais desafios que você está enfrentando? Você começa a ser o improvável, né? O que seria o lógico, né? O que seria a democracia pura, você começa a ser o improvável. E por ser o improvável, é lógico que diariamente a gente é desestimulado com isso, né? A gente escuta as frases, se tu não gastar dinheiro, tu não entra não. Se tu não... E às vezes até da própria família, né? Não, com certeza. Talvez mais comece com a família e, de certo modo, Carlos, eu até entendo esse posicionamento, que não é que eles queiram que seja assim. Na verdade, eles querem talvez te blindar, que tu entre num sistema, porque tu entra num sistema que é sujo, que
que já é corrompido por esse tipo de coisa, e a gente é desestimulado por isso, né? Tanto é que eu, por exemplo, estou enfrentando esse projeto aí contra a vontade de pai, esposa e tal, mas que diante da definição de que vai acontecer, né, de que pode acontecer, aceitam e vão junto. Mas qual é o desafio principal? É você apresentar um projeto que não é nada convencional. E que as pessoas consigam entender, de certo modo, Carlos, que a mudança política... Porque, assim, eu não posso evitar, né? Todo mundo é gerido por políticos. Então, eu não posso evitar de ser gerido. Uhum. Eu vou pisar num município que é gerido por políticos. Eu vou conviver com a sociedade com leis feitas por políticos e eu não tenho eu não posso dizer, eu não vou participar disso porque né? Eu tô dentro do jogo, meu amigo. E assim, se eu me coloco numa posição de não participar daquilo ali, eu também não posso reclamar. Claro. E se reclama, e se você se sente de alguma forma que não é representado por esse sistema que está por aí, por que não participar também? Né? Essa sensação que as pessoas têm, às vezes, de dizer todo político é corrupto, todo político é ladrão, né? Política é lugar de bandido. Cara, se tu prestar atenção, isso aí é uma narrativa que acaba beneficiando essas pessoas. Porque, de certo modo, ela afasta aquelas pessoas que têm boa vontade, que têm um caráter decente, que querem participar daquilo ali. Que podem até ir contribuir de uma forma extraordinária na política. Certamente, né? Mas às vezes é desestimulado pela vergonha de participar de um contexto que já é, né, maculado por um sentimento do que é errado. E o que é o desafio? O desafio é você conseguir colocar na cabeça dessas pessoas que essa mudança ela tem que ser de baixo para cima e não de cima para baixo. Entende a diferença que não é uma pessoa que se acha correto, que acha que pode fazer alguma coisa, que quer ocupar uma posição. Não, o movimento é o contrário. O movimento é de várias pessoas que são corretas, que existem, porque a impressão que dá às vezes é que ninguém é direito. Poxa, quando te dizem aqui que tu só consegue se eleger para um cargo político se tu comprar voto, eu estou dizendo não é que eu sou corrupto ou que os políticos são corruptos. Eu estou dizendo que a população é corrupta ao ponto de só dar um voto se for vendido. Isso não é verdade, cara. Isso não é verdade. Então a mudança tem que partir de baixo para cima. São pessoas que se uniram, são pessoas que se juntam e que podem sim se fazer representar por uma pessoa que destaca uma pessoa. E do mesmo jeito que pode ser eu, pode ser outra pessoa de um grupo, né? Com certeza. Aqui é só uma pessoa que foi pensada aqui, que aceitou e que vai aqui representando, é uma representatividade. Então essa mudança tem que acontecer nesse sentido. Então a dificuldade maior é você conseguir colocar na cabeça dessas pessoas que a mudança tem que partir daqui para lá. São pessoas de bem, são pessoas corretas, são pessoas honestas que existem, que são muitas, que querem ser representados. Poxa, se o bandido, se o corrupto, né, se o desleixado tem representante ali dentro, por que o cidadão de bem não pode ter? Por que não? Por que eu vou abrir mão de que, por exemplo, uma Câmara de Vereadores, que é a instituição que deveria ser a mais representativa da classe política do Brasil, não pode ser representada por setores, não pode ter uma pessoa de direita ou uma pessoa de esquerda, né? E que perdeu esse caráter de representatividade aqui dentro do município, e não é só aqui não, eu estou falando no contexto de Brasil. Então a dificuldade maior que a gente tem é isso, né? Esse gincanismo político que existe normalmente em cidades menores, interior. Você é tipo Boi Bumbá e como é o nome do outro? Não, o caprichoso e caprichoso. E o garantido, que é um lado... Sempre foi aqui, assim. Vaca louca, porcão, era lacraia e pilombeta, não sei o que, não sei o que. Meu amigo, isso é uma gincanização da política que é terrível. Você não precisa escolher um lado mesmo. Que acaba tirando o foco do que verdadeiramente as pessoas precisam saber, né? Quais são os seus projetos para isso? O que é que você vai defender caso se eleja para isso? E aí tira todo o foco
dessa situação e começa. Quem faz carreata maior, quem faz arrastão maior, gincana. Quem faz motociata maior, quem faz comício maior. Graças a Deus acabou a história dos showmícios, né? Porque o pessoal não ia para... A grande maioria não ia para ver o político falar, né? Eu lembro ainda como foi... Claro que eu lembro, apesar de fazer muito tempo, mas eu lembro que eu não morava no Conjunto Ceará, lá em Fortaleza, que nós íamos para os comícios que tinha do Tasso, do Ciro, lá no Polo de Lazer Luiz Gonzaga. Quem é dessa época aí, quem é do Conjunto Ceará, sabe o que é que eu tô falando. Que na época, quem apresentava os comícios deles era o Tom Cavalcante. Tom Cavalcante fazendo os personagens e tal, não sei o quê. Você tem ideia, até os Trapalhões chegaram aí para um comício desse, né? E aí se esperava, ficava naquele alvoroço ali diante do comício, mas esperando terminar para começar a assistir o que a gente realmente tinha ido para assistir. Então, tirando isso aí, já deu uma reduzida grande, né? De levar as pessoas para um comício, uma reunião, para realmente ouvir os projetos. Mas, como você disse, né, esse gincanismo acaba que tirando o foco do que verdadeiramente importa, né? E acontece o que é de mais nocivo, é quando você começa a esquecer o pensamento político da pessoa e começa a votar ou a escolher alguém porque você simpatiza pela com paixão, figura, né? com a figura, né? Você, tipo, a gente vê isso no cenário político nacional, aí você vê muito isso. Muita gente, eu não gosto de Bolsonaro ou não gosto de Lula, eu vou escolher um porque eu simpatizo com o outro. Meu irmão, por trás disso tudo, existe uma ideologia política dentro daquela pessoa ali que ela só deve estar te representando. E porque se eu atribuir, por exemplo, eu me considero de direita, né? Me considero plenamente, claramente de direita. Eu não me considero bolsonarista. Porque eu não posso atribuir a minha ideologia a uma pessoa, porque as pessoas falham, as pessoas morrem, as pessoas perdem, as pessoas erram, mas a minha ideologia vai ter que permanecer. Claro. E eu tenho que escolher uma pessoa ali que melhor me represente. Não é isso que eu tenho que fazer? Com certeza. Quando eu passo a transformar esse cenário político, esse sistema de eleição numa gincana, eu coloco tudo isso de lado, eu esqueço o projeto, eu esqueço o que é que a pessoa prioriza para a cidade, eu esqueço a forma com que ela vai fazer aquela gestão dela. Né? Qual é a postura política que a pessoa vai ter em relação à economia, à educação, à saúde, né? A parte social, e eu começo porque o cara tem uma carreata maior do que a outra, porque eu simpatizo com porque eu sou lado tal. Cara, isso é péssimo. Eu vou votar nesse que a carreata foi maior, que eu não quero virar, eu não quero rodar, né? Não quero rodar, entendeu? E a gente conhece isso. Então, o maior desafio que a gente tem... Isso acontece muito nos municípios, né? Interior do estado, isso é muito forte, né? E a maior dificuldade que a gente tem, sem dúvida, é tentar quebrar essa situação. Com certeza. Primeiro, de que você, para tentar uma vaga para um cargo político, você tem que ser corrupto. Isso não é verdade. Porque fazendo isso aí é a narrativa que o bandido quer. Porque na medida que eu afasto as pessoas de bem, porque às vezes tem até vergonha de participarem, de se colocarem para participar, cara, eu tô deixando isso aqui pros ratos tomarem de conta e eles vão ocupar o cenário. E eles vão decidir por ti. E aí tu vai passar 4 anos aí se reclamando e tal, e quando for na época que tu se mostrar, tu se posicionar ou participar também, aí tu vai ficar calado, né? E aí vem um e faz um vídeo, porque agora todo mundo virou cinegrafista, todo mundo se acorda, os zumbis da política se levantam, né? Parece que passaram 4 anos carregando o celular, que eu não sei que bateria tão demorada é essa para carregar, e quando chega agora, por último, todo mundo pega um telefone, todo mundo virou fiscal de buraco, de não sei o quê. Cara, isso é péssimo. Então, o maior desafio dá esse start na cabeça das pessoas de que a pessoa de bem se faz representar ali em cima, que muitas pessoas de bem na cidade, por exemplo, a cidade de Tianguá, merece ter um representante ali. E que seja eu ou alguma outra pessoa, mas que tem que participar também. Porque se você dormir, meu amigo, o cenário vai ficar desse jeito aí para sempre. E aí, assim, é até bom você tocar nesse assunto, porque quando se fala, né, em ter essa representatividade, houve muito essa história, principalmente na última eleição presidenciável, essa polarização, né? Direita, esquerda. E aí, diante desse cenário, Beto, no seu ponto de vista, quais são as principais diferenças em relação ao conflito entre direita e esquerda hoje? Porque eu acredito que esse conflito acaba sendo prejudicial para a população, né?
há o embate político ele precisa existir, que isso é necessário. Você debater o que é que você acredita e não. Mas as pessoas estavam indo para o extremo, né? Então, no seu ponto de vista, o que é que você vê aí que são as principais diferenças dos pontos de conflito entre direita e esquerda? A polarização, embora tenha uma parte nociva, de fato, como você diz aí, ela é importante porque quanto mais eu polarizo, ou seja, quanto mais eu afasto o branco do preto, eu consigo definir a ideia de cada um. Né? Isso é fato. E que se for muito misturado, eu não consigo perceber a diferença entre um e o outro. Então a polarização ela é nociva porque afasta politicamente as pessoas, mas por outro lado ela é benéfica porque eu consigo definir e escolher um lado. Né? Talvez por um sistema político muito imaturo que o Brasil tenha, esse pêndulo de esquerda a direita seja muito grande, muito extremado ainda. Né? Outras sociedades a gente percebe isso mais estreito e menos perceptível. Mas o que é que eu acho, respondendo a tua pergunta, em relação às diferenças entre um e o outro, né? E eu vou fazer isso dizendo por que eu me posiciono de direita. Porque economicamente eu entendo que a liberdade econômica do comércio deve ser acima de qualquer coisa. Eu entendo que o Estado, a ideia do Estado menor, mais enxuto, né? Contrário do Estado paternal, que seria o Estado da esquerda, ou seja, o Estado ele deve cuidar o mínimo. E o poder realmente vem das pessoas, a livre concorrência, a questão de gestão de dinheiro público. Eu acho que se você, por exemplo, passa por uma dificuldade financeira, eu prefiro enxugar o meu gasto do que arrecadar mais. Né? A direita já pensa que eu enxugando e arrecadando menos, eu consigo fazer, prover essa situação. No meu entendimento, já a esquerda pensa o contrário, é melhor eu arrecadar mais porque eu estou precisando gastar mais. Né? Se eu falar de segurança pública, a esquerda ela talvez pense que a parte social seja muito importante, a direita já acha que, mesmo sendo muito importante, a parte de repressão também tem que ser, a liberdade da pessoa, da defesa, né? A questão do armamento, que eu sou muito ligado com isso. A direita já entende que todo mundo merece ter o direito de defesa, a esquerda já acha que isso é uma obrigação do Estado. A livre concorrência, né? A gente vê hoje um Brasil gerido pela esquerda, de que se mete em situações e faz gerência de situações que, no meu entendimento, no entendimento da direita, não precisaria. Gestão de rodovias, questão de correios, ou seja, só deveria agir, segundo a direita, no que é essencial. Segundo a esquerda, o Brasil, o Estado precisa ser dono de tudo, né? Aquela questão do contrato social de Rousseau, que como se o cidadão ele abrisse mão de parte do seu direito que ele tem e delegasse isso ao Estado e o Estado tomasse de conta de tudo. A direita já não pensa assim, que o poder realmente é do povo, que merece liberdade, que merece defesa, que merece livre concorrência, que empreender, sem um protecionismo grande demais, cada um que consiga empreender e crescer. E eu entendo como os pontos mais divergentes seriam esses. E Beto, você até citou, mas eu queria que você reforçasse sobre gestão financeira, né, municipal. Não estou me referindo a Tianguá, mas a municípios, a 184 municípios que compõem o estado do Ceará, né? O seu ponto de vista é mais importante, né, ou é mais assertivo focar em arrecadar mais ou gastar menos? É evidente que tem que ter um equilíbrio, né? Eu tenho que arrecadar para conseguir gastar e gastar isso com responsabilidade. Como eu disse, com o meu pensamento de direito, o ideal é que a gente enxugue a máquina pública, né, que faça consiga fazer uma gerência de recurso público mais enxuta, com o que precisa de fato, delegar à iniciativa privada o que não é de essência estatal. Né? De essência estatal, no meu entendimento, é segurança, principalmente segurança, saúde e educação. Além disso, pode ser delegado, sim, à iniciativa privada. Então, eu penso que, em relação a município, essa questão de será que eu preciso mesmo dessa estrutura tão grande assim para que Tianguá consiga ser movimentado, consiga caminhar? Eu preciso dessa quantidade de carro alugado aí para a prefeitura? Eu preciso dessa quantidade de cargos que a prefeitura tem aí? Ou será que isso aí é cabide de emprego para alguém?
Entendeu? Então, gestão pública é uma coisa complexa, mas você consegue perceber facilmente. A melhor forma de gerir recurso, imagina que eu e o Carlos, nós vamos dar um presente. Tu vai pagar e eu vou escolher. E nós vamos dar o presente para o Joãozinho aqui. Tu paga, eu escolho. E ele vai ganhar o presente. Não é tu que vai pagar? Não sou eu que vou comprar? Eu nem vou me preocupar com o preço e nem vou me preocupar com a qualidade. O dinheiro é teu e quem vai usar é outro. E eu tô no meio do caminho aqui, ainda no sentimento de que eu tô fazendo um trabalho de graça. Eu poderia ganhar alguma coisa nesse negócio aqui, né? Agora, se tu vai dar um presente, eu vou comprar um presente com teu dinheiro para mim, eu me preocupo com o quê? Eu me preocupo com a qualidade. Meu amigo, preço, não sou eu que vou pagar, mas quem vai usar sou eu. Agora, se eu vou comprar um presente para mim mesmo, aí eu me preocupo com os dois. Então, a forma mais complexa de você gerir dinheiro é pegando dinheiro que não é seu para aplicar com outra pessoa. E é isso que a gestão pública faz. É a velha cortesia com o chapéu dos outros, né? Exatamente, meu amigo. Atirar com a pólvora alheia, já que eu sou armamentista. Isso é muito fácil. Então, fica aquela complicação. Quem paga essa conta toda, dessa máquina pública cheia, encharcada, desse jeito, somos nós. Não sai nem R$1 de dinheiro de gestor para pagar essa conta. E essa conta, esse dinheiro que está sendo gasto aqui, está fazendo falta, meu amigo. Está fazendo falta lá na Terra Prometida, que não tem estrutura de nada. Está fazendo falta lá no sítio, Pitanga. Entendeu? Está fazendo falta para alguém. Aí o que é que vai ser feito? Vai arrecadar mais para fazer isso? Não tem de onde tirar. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu enxugo o gasto, a gente faz isso dentro de casa. Tu não faz, não? Eu faço. Com certeza. Às vezes tá apertado, meu irmão, eu tô gastando demais Segura aqui. Peraí, o que é que eu posso? Eu tô gastando com uma coisa aqui que eu posso me privar disso por enquanto, porque eu tô limitado, né? Então é isso que... E aí eu quero saber do pessoal que tá aí acompanhando nosso episódio, 15º episódio, né? Betão, da Advocacia Política, né? Ele chegou aqui, estava um pouco nervoso, já tá mais à vontade, já tá começando a entrar em alguns assuntos polêmicos. Por falar em assunto polêmico, Beto, me diz uma coisa, você recentemente começou a estar de uma forma mais presente nas redes sociais, né? E a gente sabe que existem muitos perfis que acabam sendo criados por aí e pessoas que acabam se aproveitando do momento para poder ganhar engajamento, seguidor, curtida, comentário. E aí começam a fazer as enquetes, né? Com as probabilidades políticas dos pré-candidatos, que muitas das vezes o cara nem se posicionou como pré-candidato, mas o nome dele ou dela tá lá na lista, né? E assim... Eu vi que recentemente você participava de uma forma muito forte e o retorno que tinha a partir dessas enquetes era um retorno muito positivo das pessoas que estão abraçando esse projeto, né? Mas você acha que essas enquetes realmente elas são um bom parâmetro para uma análise política de uma pré-campanha? O que é que eu penso? Por ser um tipo de política não convencional, como eu já mencionei aqui, o que é importante? Não deixa de ser um período de pré-campanha, né? Uma pré-candidatura. E eu entendo que esse período de pré-candidatura, ele se mostra para você perceber a viabilidade do teu projeto. Uhum. Então, se eu tenho em redes sociais um retorno positivo, isso é importante para que eu entenda que realmente o meu projeto é viável, né? Que pode dar certo. Então, a importância principal é isso, você saber o feedback das pessoas. Será que tem gente que pensa igual a mim? Será que tem viabilidade a gente fazer do jeito que a gente está pensando? Ou eu vou nadar e morrer na praia e perder para a política convencional? Agora sim, tem que ter muito cuidado, porque a gente sabe que existem aí diversos robôs que acabam que... São os árabes. Entrando num processo desse, que é para curtir, que é para seguir... que é para participar, para aumentar os números, né? E, às vezes, os números que aparecem ali pode ser que não sejam fidedignos, né?
E como você disse, às vezes perfis fakes são criados para poder participar de ações como essa, de enquetes como essa, né? Já aconteceu algo desse tipo? Já. Nesse período, desse curto período de tempo com você, não? Já, porque assim, a pessoa que é responsável pela página que faz a enquete, ela consegue perceber isso, né? E uma das pessoas que assim, você consegue saber a repercussão política de algumas pessoas. E às vezes o cara que tá, do nada o cara aparece com uma quantidade de voto absurda, de modo que todo mundo se pergunta quem é fulano de tal aqui. E aí chega a ser, às vezes, até engraçado, porque quando a gente alerta, inclusive eu cheguei a alertar uma das pessoas, observa aqui, porque eu não sei quem é essa pessoa. E só dar uma olhada em todos os perfis, as votações, e ver se tem alguma incidência desses perfis fakes. Meu amigo, de 400 votações, cara, quase que 90% era de conta feita há menos de 20 dias e de outros países, árabe, indiano e tal. Eu até entendo que a pessoa possa ser muito bem relacionada na Arábia Saudita, na Índia e tal, mas com um foco aqui municipal, né? E para uma enquete que tem um contexto municipal, pelo menos estranho é. Mas eu termino achando engraçado tudo isso aí, mas de certo modo até denota, poxa, se o cara já tá fazendo isso aqui numa enquete no Instagram, tu imagina o que uma pessoa dessa não é capaz de fazer se alcança uma representatividade sei lá, no cenário político em Tianguá, mas é isso aí. Então fique atento, presta atenção nas enquetes, né? Se você vai estar participando disso aí, fala para mim, comenta aqui no vídeo se você já participou, se você participa dessas enquetes, se você é um pré-candidato, uma pré-candidata, está envolvida aí nessas etapas de participação dessas enquetes. Passou por algo parecido como o que o Beto comentou aqui? Então deixa nos comentários. E aproveita, se inscreve no canal para você receber os nossos vídeos, ativa as notificações, tá? Para que você possa receber os conteúdos assim que a gente publicar. Beleza? E continuando o nosso bate-papo, porque a nossa pauta aqui ela foi bem distribuída. Cara, eu queria saber de você o seguinte, na sua visão, né, o que é mais importante para ocupar um cargo político? A gente sabe, como você até mencionou aqui, em cabides de emprego. A gente sabe que existe em todo o Brasil essa situação, infelizmente. Mas, no seu ponto de vista, na sua visão, o que é mais estratégico, né? Uma aliança estratégica para ter uma pessoa num cargo político ou ter realmente pessoas capacitadas de acordo com a área que ela vai atuar? Eu vou escolher secretário de saúde. Bota uma pessoa da área para atuar na área. Vou escolher um secretário de educação, uma pessoa da área para atuar na área. E assim sucessivamente, porque são escolhas, tá? É diferente de vereadores que quem escolhe é a população. Mas esses cargos, que são cargos de escolhas políticas, do seu ponto de vista, alianças estratégicas ou realmente uma pessoa capacitada e profissional para ocupar aquela função? Concorda comigo que isso aí é uma repercussão do que a gente acabou de falar, do gincanismo político. Com certeza. Porque se tem um lado A e um lado B, quando o lado B ocupa esse cenário, ele traz um time de pessoas com ele. E aí começa a perseguição política. A gente vive com isso aqui em Tianguá, desde de menino que eu convivo com isso aqui. Né? Quando o cara entra, ele derruba todos os cargos que tem ali. E aí a gente passando por dificuldade financeira, perseguição política, pega uma pessoa que é até capacitada num lugar e bota num sítio ali por pura perseguição, porque é do outro lado. Às vezes não é nem a ideia do próprio gestor, mas de quem está no entorno dele ali, né? O time de parasitas que orbitam ali naquele gestor principal. E aí, meu amigo, eu participava de grupos de WhatsApp aqui, que é o dia todinho essa brincadeirazinha deles aí. Tratam a imoralidade como se fosse a praxe. Tu tá na sombra. Tu tá no sol quente, isso querendo fazer uma analogia para dizer que tu tem um cargo lá, tu não tem, porque tu tá se reclamando, porque tu perdeu a boquinha lá dentro. Cara, isso é o câncer da política do Brasil. A realidade é essa. Isso é o câncer da política do Brasil, é esse contexto aí. É você... Porque, veja bem, se eu pego uma pessoa, eu sou prefeito de Tianguá, eu vou pegar o Carlos aqui... E vou te dar, Carlos, aqui uma portaria para tu trabalhar aqui dentro da prefeitura. Tu vai receber uma portaria, vai ter uma função X para aquilo ali. Eu tô fazendo isso com dinheiro de quem? Com o teu.
com o teu dinheiro. O benefício político, ele é um benefício dado com o teu próprio dinheiro. E as pessoas não conseguem perceber isso. A vantagem política, percebe que a maioria das pessoas troca o voto pelo que é dele. A pessoa está precisando de um exame. Aí na central de marcação aqui tem cheio de gente lá trabalhando como se fosse corretagem de exame, um querendo furar a fila pro outro, arrumando um exame para uma pessoa ali, não sei, um aqui ou ali. Cara, aquilo ali é um direito que a pessoa já tem. Se eu pego uma pessoa e furo a fila ali, alguém tá perdendo a vaga. Alguém que possivelmente pode estar até precisando mais do que aquela pessoa. E eu tô usando o teu próprio recurso, porque é um recurso público, que é sustentado com o dinheiro que tu paga, com os impostos que tu paga, para te dar um benefício, prejudicar outra pessoa. Então o que tem acontecido é isso. Cabide político é isso. Eu tô dando um emprego para uma pessoa aqui, porque eu tenho uma vantagem política com ela, tenho uma afinidade política com ela, eu tô dando um emprego para aquilo ali, quem tá pagando essa conta é a gente, é a própria pessoa. E é lógico que isso aí vai gerar uma deficiência imensa no sistema de gestão. Isso é lógico. Porque não é normal eu acreditar que quando uma gestão muda de uma para outra, a pessoa capacitada aqui vai ser trocada por várias pessoas capacitadas do mesmo jeito. Eu não estou dizendo que um lado é mais capacitado do que o outro, não. Uhum. Mas a capacitação, se eu tenho uma empresa, para eu conseguir uma pessoa para ascender até um cargo de gerente, mas são anos e anos eu filtrando, trabalhando uma pessoa para aquilo ali. E se isso aí acontece de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, eu tiro um, coloco o outro, como é que fica? Como é que fica o serviço público? Então eu acredito sim que o serviço público deve ser ocupado por quem tem capacitação, experiência, né, afinidade com, não com afinidade política, mas afinidade com a função. A gente vê gente importantíssima em gestão pública que às vezes, o cara... Quantas vezes a gente vê isso aqui? Até em Tianguá. O cara vai sair porque era do outro lado. O prefeito perdeu, agora ele vai sair. O cara lamenta. Poxa, pessoa tão qualificada dessa aí. Aí quem perde com isso? A população. Agora, Betão, o que foi assim, o que te motivou mais, né? Diante de tudo que você acredita em relação à política atual, com seu posicionamento de direito, o que foi que te motivou, né, a tomar essa decisão para entrar para esse cenário político e possivelmente uma pré-candidatura aí para vereador? O sentimento de revolta, né? O sentimento de não se sentir representado por ninguém, né? De enxergar uma Câmara de Vereadores que não tem representatividade nenhuma, que não reflete nem de longe a sociedade que Tianguá é. Você presta atenção, você pega 15 vereadores, você bota dentro de um saco. Meta a mão e puxe um e diga assim, esse representa o setor tal. Não tem. Nenhum deles representa ninguém. A não ser que eu diga, não, o cara que gosta de suco de maracujá tem. Maracujá. O cara que gosta de som tem. O do som. O cara que é turista tem também. Setor social, nenhum da cidade de Tianguá é representado dentro da Câmara dos Vereadores. E isso é lamentável, porque Tianguá é uma cidade, meu amigo, de um crescimento econômico, social. Uma das principais cidades da Serra da Ibiapaba, não é? Uma explosão de crescimento. Eu te dou um exemplo aqui. O agronegócio de Tianguá, ele alavanca a economia da Serra da Ibiapaba quase toda, quiçá da região norte do estado do Ceará. Quem é o representante do agronegócio de Tianguá? O SEAS ali, quem é que representa aqueles empresários ali? Meu amigo, ali é uma potência econômica. Tianguá é sustentado pelo agronegócio. Se aquilo ali falhar, o comércio de Tianguá, o centro de Tianguá, vai para o brejo. Quem é que representa? Ninguém. Quem é que representa os evangélicos de Tianguá? A igreja evangélica é representada por quem? Ninguém. A igreja católica é representada por quem? Ninguém. Aquele cenário político ali reflete a sociedade, a população tianguaense? De jeito nenhum. Tianguá é uma cidade de pessoas honestas, prósperas, trabalhadoras, empreendedoras. Você sabe quantos CNPJ tem registrado em Tianguá? 7 mil CNPJs. São 4 mil... Fora aqueles que trabalham na informalidade, né? Fora 3 mil microempreendedores individuais,
né, que não tem comércio, e 4 mil comércios em Tianguá. Quem é de Tianguá sabe e vai confirmar o que eu estou dizendo. Há 15 anos atrás, ou até menos, eu estou exagerando aqui, o centro de Tianguá era o entorno da Praça do Eucalipto e a Praça do Relógio ali, calçadão. Hoje em dia, Carlos, o centro de Tianguá começa no quartel e termina na rodoviária. Empresa... Cada dia que passa crescendo mais. Empresa de lá até aqui, cada dia que passa crescendo. Onde é que Tianguá já está, meu amigo? Aí eu te pergunto, com esse cenário econômico comercial que Tianguá tem, quem é o representante do CDL de Tianguá na Câmara dos Vereadores? Quem é que representa os empresários, o comércio de Tianguá ali dentro? Ninguém. Pela quantidade de CNPJ aí já dava para eleger uns 3, 4 vereadores, né? A igreja evangélica. Quantas igrejas evangélicas tem em Tianguá? Quem representa a igreja evangélica na Câmara? Ninguém. Agora, Beto, nesse seu pensamento aí, né, como que pode ser incentivado que a população comece a procurar e ter a conscientização de votar em candidatos honestos, que possa combater a corrupção, que possa realmente ter uma representatividade, como exemplos que você citou aqui, a CDL, né, 4 mil CNPJs que tem comércio. Fora os 3 mil e pouco que são microempreendedores individuais. Só aí nesses Fora os informais. Fora os informais. Só aí, com esses 7 mil, né, colocando assim, dos formais, já dá para eleger uns 3, 4 vereadores. Então, de que forma que pode ser incentivada a população a buscar e votar em candidatos honestos que realmente combata a corrupção dentro da política? Primeiro mudando o pensamento, né? O principal é isso. Depois saber que é possível, que é o nosso maior desafio. É mostrar para as pessoas e mostrar para o cenário político de dizer, peraí, aqui tem gente honesta nessa cidade. Aqui tem gente direito nessa cidade. Então, a partir disso, vem a questão da representatividade. É um setor como o agronegócio de Tianguá que deveria dar um start e imaginar, pô, eu preciso de alguém que nos represente aqui, porque a gente tem demanda. E quando eu falo representatividade, eu não digo que é uma pessoa, por exemplo, o evangélico vai ser puramente da pauta evangélica. Não, mas que abrace a causa. A causa, e outra coisa, é um contexto político em que esse setor precisa ser representado lá dentro em todas as demandas. Porque lá são votadas leis, né? Lá tem projetos de lei, a legislação municipal vai ser feita por eles. Então, isso tem que acontecer, é entender que o movimento começa de baixo para cima, porque não vai chegar uma hora que vai chegar um político, 17 pessoas bem intencionadas chegaram e agora nós vamos votar naquela pessoa para ser vereador. Não. É a cabeça da pessoa que precisa entender que quem é corrupto, que quem se vende ao sistema não merece estar ali. Principalmente entender que a vida social de uma pessoa não se confunde com a vida política. Porque aqui no interior tem muito disso. Ah, mas fulano que é vereador, o cara é gente boa. Beleza, socialmente, o cara é um cara decente, um cara trabalhador. E politicamente, como foi a atividade dele? Meu irmão tá no emprego, tá numa atividade política e não prestou e não funcionou, vaza, sai, troca. A população não é obrigada a sustentar aquele cara com salário alto do jeito que é, pelo tempo que ele quiser, não. Já que você tocou nesse assunto, Beto, o que você acha? Como é que seria, como é que deveria ser, né, o retorno de um candidato, de um cara que se elegeu vereador, de uma mulher que se elegeu vereadora, em relação ao trabalho que ela vai prestar ali dentro? A gente viu agora, recentemente, uma matéria que saiu sobre a Câmara dos Vereadores de um município próximo a Sobral aqui. Eu não estou recordando agora o nome do município, que a gente até citou no jornal esses dias. Vê se tu me ajuda a recordar aí, Armando. Falando sobre Santana do Acaraú, que fez com que o prefeito tivesse o salário maior do que o salário do próprio governador do estado, que são proventos de 20.500 e alguma coisa. O prefeito foi definido na sessão, acho que foi semana passada. Semana passada. Que ele ia receber 21 mil reais. Minutos, né? Eles votaram em minutos. Minutos, né? Rápido. Aí teve, eu acho que os secretários firmou acho que foi o vice-prefeito 15 mil,
os secretários 10 mil, não, secretários 8 mil e vereadores 10 mil, né? Diante desse exemplo, né? Como é que você acha que deveria ser o retorno? Óbvio, se a pessoa está ali exercendo a função, decidiu botar a cara, a tapa, tá ali para trabalhar em prol, ele tem que ter os proventos dele, tem que receber alguma coisa por ali. Mas você concorda com esses valores exorbitantes que acabam sendo colocados em pauta? Eu te pergunto, ele só custa isso para o município? Não precisa me responder não, só reflete comigo. Ele só custa 15 mil para o município? O vereador, por exemplo, da cidade de Tianguá, ele só custa 15 mil, ele só vai custar 13 mil para o município, que foi o aumento de salário? Ou será que além desses 13 mil, ele tem carro alugado, ele tem contrato com o município, ele tem umas 10, 15 pessoas alocadas em setores estratégicos ali dentro do município, ou seja, 13 mil é pouco, diante do universo que acontece para essas pessoas. Então, assim, ser remunerado de 15 mil, como no caso que você mencionou aí, no meu entendimento, para o cara que vai exercer um cargo político desse aí, é razoável. É razoável. Agora, ele só custa isso? Ninguém é inocente para achar que ele só custa isso. Né? Quisera eu que ele só custasse esses 15 mil reais para o município de Santana do Acaraú. Quisera eu que os 13 mil reais pagam a um vereador aqui só custasse esses 13 mil reais. O que é que a gente imagina, Carlos? O que é que eu sempre tenho em mente? A gente costuma pensar numa coisa um pouco menor. Eu vou te relatar uma situação aqui para a gente refletir junto. Nós temos no Brasil 81 senadores, certo? Nós temos 513 deputados federais. Nós temos 58 mil vereadores no Brasil. 58 mil vereadores Mil vereadores no Brasil. Uns com salário mais alto do que os daqui, outros com menos do que os daqui, mas vamos botar em média 15 mil reais. Isso dá quase 1 bilhão por mês. Tirando as raríssimas exceções, porque no meu entendimento a instituição Câmara de Vereadores é uma das duas instituições mais falidas que o Brasil tem. Então, tirando as raríssimas exceções, são 58 mil parasitas do Executivo. Parasitas. 55 mil vereadores no Brasil. 58 mil e vai aumentar. Isso eu estou falando, em 2022 foram 58 mil. Atualmente nós temos esses 58 mil. Parasitas de município. Cada pessoa dessa aí, cada vereador desse, perde o posicionamento político na medida em que ele decide ter um alinhamento político para um lado ou para o outro. Qual o cenário que a gente tem hoje aqui? A gente tem um cenário aqui em Tianguá, parecido politicamente, questão do alinhamento, onde todo mundo joga de um lado só. Concorda? Constitucionalmente, tá ali no artigo 29 ao 31 da Constituição, as duas atribuições principais de um vereador são legislar, né, fazer lei, e fiscalizar o executivo. Será que com esse alinhamento político, né, grudado no município desse jeito, com um lado, ou seja, na gincana, cada um com o seu lado, eles não perdem essa essência de fiscalizar? E a legislação, como é que fica? Nem precisa me responder, mas eu vou perguntar só para reflexão aqui, para quem está ouvindo, inclusive. Me mencione aqui 2 leis de repercussão, seja positiva ou negativa, não estou dizendo que é bom ou ruim. 2 leis de repercussão que nós tivemos aqui de iniciativa da Câmara dos Vereadores nos últimos 4 anos. Vamos pedir o pessoal que está acompanhando a gente para colocar nos comentários? Pronto. E aí, vamos dar um tempinho para você colocar. E aí, qual você acha, né? Duas positivas leis ou negativas leis que foram levadas para a Câmara dos Vereadores, como o Betão está falando aqui, daqui de Tianguá, que teve um peso, né? Um peso político, repercussão aqui no município. Coloca nos comentários aí. De iniciativa dos vereadores. Porque de iniciativa do Poder Executivo eu consigo, eu não vou nem mencionar, porque tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Mas eu digo de iniciativa do próprio Poder Legislativo. Eu não vejo nenhuma delas.
Então isso tem que mudar. Isso tem que mudar. Outra coisa que a gente vê muito por aí é a história de que, tu sozinho, uma pessoa sozinho lá não vai conseguir fazer nada. Consegue. Eles não estão acostumados com o confronto, com a fiscalização. Vamos fiscalizar os fiscais, né? Vamos saber o que é que está acontecendo. Vamos expor. Vamos promover transparência. Vamos mostrar o que é que está acontecendo. Eu fui procurador da Câmara por um tempo, inclusive. Não me recordo muito bem o tempo, mas acho que talvez lá por Da Câmara daqui de Tianguá. Daqui de Tianguá, eu fui procurador por um período. O presidente da Câmara era Pedro Arnaldo, pessoa que eu admiro muito. E, por sinal, o cenário político da Câmara nunca foi tão ruim como é agora, viu? Faz esse parênteses aí, e eu assino embaixo. E assim, eu sei como é o contexto ali. A atividade política, ela pode ser, né, dizendo que é negativo, ela pode ser ilegal, isso tem que ser denunciado pelo Ministério Público. Ela pode ser imoral, embora não seja ilegal, existe imoralidade, né? Isso deve ser exposto, deve ser denunciado à população para que a pessoa saiba o que é que está acontecendo. As pessoas que acompanham quanto é que é dado de diária lá para vereadores dentro da Câmara, as pessoas estão sabendo que já tem uma reforma de quase R$800 mil programada para acontecer novamente para a reforma da Câmara Municipal de Tianguá. As pessoas sabem quanto é que gasta de combustível. As pessoas sabem quanto é a estrutura para funcionar daquilo ali. As pessoas acompanham quem são os assessores de cada um deles, se está trabalhando de fato. As pessoas sabem quem é o fulano de tal ali, quais cargos ele tem ali dentro da prefeitura para conseguir ter um alinhamento com o prefeito, de um lado ou de outro. Então isso deve ser exposto, porque no meu entendimento perde a essência do cargo de vereador. E diante dessa explanação que você fez em relação ao cargo de vereador, qual a função mais importante que um vereador deve exercer, de papel de vereador, e como ele faz isso? Vamos lá, eu vou falar inclusive além das duas principais que eu disse, que é legislar e fiscalizar, eu vou te fazer isso com algumas perguntas, tá bom? Me diga uma coisa, onde é que estão os vereadores que não fiscalizam o contrato da CAGES com o município de Tianguá? Porque eu nunca vi uma instituição para ter tanta raiva de asfalto como a CAGES. A prefeitura faz o asfalto numa rua, a CAGES parece que está esperando na esquina para quebrar e fazer um buraco. 99% dos buracos que você passa aqui dentro de Tianguá, meu amigo, foram feitos pela CAGES. E existe um contrato entre eles dois para que isso aconteça. Embora a CAGES seja uma empresa pública, a gente sabe disso. Os vereadores, onde é que estavam, onde é que estão que não fiscalizam isso? Que inclusive pode ser objeto de uma CPI. Isso aí é prejuízo para a população. Aquele dinheiro que foi aplicado ali no asfalto foi pago com o meu recurso. Eu vi a avenida aqui, como a Avenida do Fórum ali, ser asfaltada e menos de 15 dias depois... Cortada pela CAGES, que faz um buraco ali, não consegue fazer, não sei se é compactar, não sei, que não faz uma marmota ali naquilo ali, e às vezes tampa com asfalto, mas que daqui a 6 meses está pior do que um buraco. Onde é que estão os vereadores que não olham para a terra prometida para saber a situação daquele povo ali? Onde é que estavam os vereadores que não acompanharam a obra da BR, da duplicação da BR, para saber qual a repercussão que isso aí teve em dividir a cidade em duas, o tráfego entre um e o outro, e coisa que ninguém parece que nunca percebeu. O que foi que aconteceu com essas vias, com essas ruas aqui de Tianguá? Tiveram vias que foram isoladas. Isoladas. Né? Isoladas que não tem passagem lá para outro lado. Não tem passagem. Uma das principais ruas de Tianguá é a do Banco do Brasil, Rua Poeta Lauro Menezes. Isso. Né? Olha como é o acesso dessa rua aqui para a BR. Você não consegue acesso. Isso aí ficou para lá. Ninguém percebeu isso aí. Cadê os vereadores que não prestaram atenção? O que é que eles estavam fazendo nessa época? O que é que eles estavam percebendo? Qual era a atividade deles que não perceberam nada disso? Então, é aí a atividade do vereador. Pode sim, tem muita coisa para fazer. Cadê os vereadores que não percebem o potencial turístico que o Acarape tem? O Acarape é uma comunidade que, se fosse em qualquer outro lugar do Brasil, seria explorada economicamente. Você sabia que quase 2.000 pessoas visitam o Acarape
só para... Atravessar ali para chegar lá no sítio do Bosco. Exatamente. Isso, 2.000 pessoas... O sítio do Bosco é o principal. Tem Lapa, tem o Espaço Zen, tem diversos outros. 2.000 pessoas passam por semana ali. Nenhuma pavimentação que preste tem. Aquilo ele deveria ter incentivo para artesanato, para restaurante. Eu não quero falar mal de ninguém aqui não, mas você vê aí, a gente aqui, a Serra da Ibiapaba, é um oásis no meio do carrasco nordestino. Concorda comigo? Pro lado de cá tem seca. Pro lado de cá também do Ceará tem seca. Piauí, o que vai... Sertão Central. Aqui o litoral a 100 e poucos quilômetros, com acesso que não é tão fácil assim. E aí a gente vai encontrar ponto turístico mais perto da capital, ali no litoral e tudo, pra cá do mesmo jeito. E a gente um oásis aqui com um clima perfeito, com uma estrutura de hotel, gastronômica, com pessoas receptivas aqui. Então, tudo turisticamente perfeito para dar certo. E cadê os vereadores que não cobram isso da gestão? Cadê a gestão que não deu um start para isso e percebeu o potencial que tem? A gente às vezes anda em outros lugares aí, o cara pega uma coisinha ali, coloca ali, vira um ponto turístico, a coisa mais linda do mundo, meu amigo, a gente é uma potência. Recentemente, Beto, nós estivemos no Rio Grande do Sul, infelizmente, bem no meio da semana onde começou aquelas enchentes lá. A gente estava lá em Gramado e a gente se deparou com caminhos, estruturas, empreendimentos que a gente andando pela estrada e vendo os empreendimentos de um lado e do outro, aquilo me via à mente essa estrada que a gente faz aqui, daqui para Viçosa, daqui para Ubajara, de Ubajara para Ibiapina, de Ibiapina para São Benedito. E lá, cada quilômetro, um empreendimento maior e mais bem organizado que o outro. Temático, uma pizzaria. Faz uma pizzaria temática. É um mirante, né? Porque lá tem tem um espaço lá chamado Sky Glass, que é uma plataforma, se eu não me engano, de 20 metros, com quase 380 de altura, que você tem ali, você anda por cima de vidros. Cada metro quadrado do vidro suporta 180 quilos. Cada metro quadrado do vidro suporta 180 quilos. Ou seja, antes da bariátrica só cabia tu num pedaço daquele. E quanto que nós temos de mirantes aqui, penhascos lindos, com vistas maravilhosas, para poder... vai encher de mirante para fazer? Vamos explorar o que a gente tem, né? Faz ecoparques, como tem aqui ali o de Guaraciaba do Norte, né? A Fazenda Gospel, que o cara tá fazendo um trabalho extraordinário. Você tá ali dentro, nem parece que você tá no Ceará. Nem parece que você tá na região da Ibiapaba. Você entra dentro do parque, dentro dele tem um centro de convivência. Um centro de convivência, parece uma pracinha de shopping center. E aí, por que a gente não está explorando cada vez mais tudo isso que a gente tem aqui? Só visão. Você está entendendo? Então, daqui para Viçosa, olha só, Viçosa, o tempo que estava parado e esquecido em relação à cachaça. Começou aí a cachaça, Aviador levou o primeiro prêmio aí, melhor cachaça do mundo, aí começou o pessoal explorar. Hoje tem roteiros dos engenhos em Viçosa, Ceará. Para você e tem assim para você escolher qual que você quer fazer. E a gente pode fazer mais. Você sabe o que é você chegar numa pizzaria? Pizzaria cara de mal. Você paga um absurdo, mas você chega lá dentro, parece que você está vivendo num ambiente de piratas. Por quê? Porque o cara não faz o negócio de qualquer jeito. Ele envolve você num ambiente, conta a história, e tem uma apresentação teatral, e bababá. E a gente tem tudo isso para poder fazer aqui e a gente não explora. E aí onde vem o grande questionamento, né? Como a gente pode colocar pessoas, né? Eu não estou me referindo a Tianguá, eu estou me referindo à política nosso estado. Eu estou me referindo à política no país. Eu estou me referindo à política na região Nordeste. Né? Como é que a gente pode, diante de um cenário como esse, colocar realmente pessoas que não tenham histórico negativo, que possam realmente vir para fazer a diferença, ou que esses que têm um histórico negativo não sejam reeleitos, que não continuem. E esse histórico negativo, quem vai avaliar é você.
Quem vai estar do outro lado para avaliar da urna é você, não sou eu, não é o Beto, não é seu irmão, sua irmã, é você que está aí do outro lado. É um momento de reflexão, é um momento que você tem que esquecer esse gincanismo, como o Beto muito bem colocou aqui, mas que você possa fazer um posicionamento realmente político e estratégico. Entenda que a sua escolha, é que nem ele disse, você vai pedir uma pizza com 5 pessoas. Se você não escolher o pedaço que você vai querer comer, você vai ter que comer aquele que ficou lá. E aí, meu amigo, deixa de mimimi, porque se for o de cebola com alho, tu vai ter que comer achando graça. Porque tu não se posicionou, tu não disse qual era o que tu gostava, tu não escolheu na hora de fazer o pedido da pizza. E aí? Porque tu já acha que nenhuma presta. Você tá entendendo? Então, como, Beto? Dessa forma, daqui a pouquinho, eu já queria deixar no ar, muitas pessoas estão mandando nos comentários, perguntando, né? Como é que vai ser o posicionamento do pré-candidato Betão em relação a apoio político dentro do município de Tianguá, né? Muitos se perguntam, mas não vai responder agora. O pessoal está perguntando, mandando pergunta, mandando aqui no direct aqui, a produção está me falando no ponto. É isso mesmo, Armando? E vamos já saber qual que vai ser o posicionamento do Beto em relação a apoio, né? Porque o normal é você ter um apoio político de um dos lados que forem mais fortes dentro do município, né? É o que acontece em todo o país, é o que acontece em todas as regiões, é o que acontece em todos os estados, é o que acontece em todos os 184 municípios do estado do Ceará. E aqui em Tianguá não seria diferente. Mas antes dele responder essa pergunta, como evitar que esse tipo de político, né, que não... Porque a nossa audiência aqui, Beto, não é só aqui na Ibiapaba. Se você for ver os insights aí, os relatórios do nosso podcast, tanto rede social do YouTube, Instagram, são pessoas de todos os locais do estado do Ceará. Então, como é que você fala para essas pessoas que estão nos acompanhando, como não fazer com que esses políticos de histórico negativo, ou até mesmo aqueles que não têm histórico nenhum, porque tem aqueles que entrou e nem histórico negativo tem. Mas que estão lá. Não sejam reeleitos. Para mim, histórico, quem não tem histórico e já está lá, no meu entendimento, já é um histórico negativo, porque não fez nada. E que nesse cenário ruim que a gente tem, não fazer nada seria perfeito. Considerando que se fizer alguma coisa é para fazer o que não presta. Então, primeiro, essa reflexão de que eu não posso atribuir o meu voto a qualquer tipo de preço. O teu voto vale quanto? O meu vale o que eu penso, a ideologia que eu carrego, as prioridades que eu tenho para o município, para a política. Um valor intangível. O meu voto não vale R$100. O meu voto não vale R$1.000. O meu voto não vale R$1 milhão, porque aquilo ali tem uma repercussão para mim. E no cenário municipal, a gente ainda tem algumas situações que é o cara que vota, às vezes o cara, eu não vendo meu voto não. Eu vou votar no fulano porque tem ali meu sobrinho que tem um cargo ali, tem meu cunhado que trabalha não sei o quê, então é fulano que, ó, veja bem, o cara tá fazendo isso com o teu chapéu, a cortesia com o teu chapéu. Porque o recurso é público, o cargo é público, não é dele. Mas muita gente, eu não vendo voto não, mas eu vou votar no fulano ali porque tem ele tá segurando o cargo do meu cunhado não sei aonde, do meu primo não sei aonde. Isso aí é péssimo. E a atividade política dele não conta nada, ele tá lá para fazer corretagem de cargo público. Se o cara chega numa comunidade, a gente tem notícia de políticos que andam em comunidade, chega lá e diz assim, quantas cabeças tem aí? Rapaz, tem 50 cabeças aqui, como se estivesse comprando gado. Então é tanto por cabeça, junta aí, tu me garante quanto desses... A partir do momento que o político chega para a pessoa e oferece dinheiro em troca do voto, na minha percepção, ele está dando um certificado de que é um corrupto que vai te roubar. Né? Que a intenção dele está clara ali. Outra coisa é que se ele compra teu voto, ele dá as costas e não te deve nada, porque ele não conquistou nada teu, ele comprou. Tu não pode cobrar nada desse cara e isso a gente escuta muito por aqui. Fulano de tal veio aqui e prometeu fazer isso e aquilo outro, e disse que ia botar um calçamento aqui na comunidade, não sei o quê, e nunca mais apareceu aqui. Se ele comprou o voto aqui, comprou. Então ele não lhe deve nada. Na cabeça dele, ele não lhe deve nada. Ele já pagou.
Se eu vou numa loja aqui e compro 10 sacos de cimento, meu amigo, eu uso do jeito que eu quiser. Eu jogo fora, eu construo uma E coisa. aí depois você não venha cobrar nada, Cara, né? Porque você já recebeu o que era para receber. Quem me vendeu, pouco importa o que é que eu vou fazer com aquilo ali. Então, a primeira mudança que tem que acontecer é isso. É o certificado de corrupto que o cara te dá na hora que ele te oferece dinheiro em troca do voto, do apoio que tu vai dar a ele. E é o maior desafio nosso, é esse. Ah, é improvável? É. Só que nessa mãozinha aqui, meu amigo, não tem homem no mundo que bote a mão. Só meu pai. O resto, não. Então, corrupção, compra de votos... E é impossível fazer isso? Eu não sei. Mas nós vamos descobrir. Porque o nosso grupo se colocou à frente desse movimento para tirar a prova se isso é verdade. E aí as pessoas que estão aí ouvindo a gente do outro lado me respondem, é possível sem corrupção? Ou tem que ser sujo? Ou realmente só pode entrar na política quem é bandido, quem é ladrão? Essa resposta vocês é que vão dar. E aí, quem está do outro lado, quem vota, vai dar uma resposta, inclusive, para incentivar outras pessoas que são capacitadas, que são limpas, outros grupos, que podem pensar, olha aí, deu certo ali, em outras cidades, pode dar certo aqui também. Porque ser desincentivado, a gente já está acostumado com isso, eu não tenho... nem ligo para isso não. Porrada a gente já recebe todo dia. Mas desincentivado a gente já é a todo tempo. Então, esse é o maior desafio. Saber se pode, se dá. Ah, Tianguá é uma cidade de pessoas corruptas que só votam em troca de voto. Vamos descobrir. E quem está do outro lado se posiciona por onde? Ah, eu vou votar nesse corrupto aqui. Sabe o que é que que mais pode me deixar aflito depois do resultado disso tudo? É saber que os piores possivelmente vão voltar. Os piores políticos, os piores daquela casa ali, podem voltar. Porque o correto era que, diante de uma análise do que está sendo feito, se fizesse uma triagem. Tu não está funcionando, por exemplo, se o Carlos entrar e fizer 4 anos, não fizer uma gestão boa, porque não fazer nada também é ruim. Com certeza. Não fizer boa, o cara sai e dá espaço para outra pessoa. Então, no seu ponto de vista, né, como você está falando, se posicionando diretamente à Câmara dos Vereadores de Tianguá, atualmente você acha que a Câmara dos Vereadores de Tianguá ela reflete adequadamente o que a sociedade merece, o que a sociedade precisa? Só se for um castigo. Porque esse cenário que a gente tem aqui, zero representatividade, zero atividade, zero eficiência. No meu ponto, claro, há exceções, cada um faz sua avaliação. Socialmente eu tô falando mal de alguém, reprovando alguém? De jeito nenhum. Inclusive a maioria ali, socialmente, a vida social eu respeito. Agora, politicamente, não. Então é essa reflexão que as pessoas têm que fazer. Se eu pudesse levantar uma campanha era de não reeleja vereador, estou falando no cenário nacional. Sim. Entendeu? E Beto, diante de, você já até mencionou, né, da potência que o agronegócio tem aqui na região da Ipiapaba, principalmente em Tianguá, né, e tendo essa referência, essa potência que o agronegócio traz aqui para a nossa região, como potencializar ainda mais com representantes para essa categoria? Vou te dar um exemplo aqui. Não sei se tu é dessa época, mas existia uma feira do agronegócio aqui, lembra? Aqui tinha um parque de exposição. Aqui não tem um evento que fomente esse tipo de atividade. Olha como é que está o entorno e a estrutura que esse pessoal tem ali dentro do Ceasa. Eu digo estrutura de pavimentação, de segurança, de saneamento. Olha a situação de limpeza dentro do Ceasa. Parece que é como se fosse uma atividade excluída sem importância nenhuma. Poxa, meu irmão, é a atividade mais importante, eu digo economicamente, mais importante que a cidade de Tianguá tem. O crescimento econômico, o crescimento urbanístico que Tianguá tem, é tudo por conta a maioria por conta do Ceasa. E é um setor, no meu entendimento, completamente esquecido e sem representatividade nenhuma ali dentro da Câmara, sem o olhar do gestor, do Executivo.
Então, o meu pensamento em relação a isso é o sentimento de esquecimento. Comunidades periféricas de Tianguá completamente esquecidas. A atividade de um vereador que pouca gente sabe, mas há cerca de 30 dias atrás, ou um pouco mais, a Delegacia Regional da Polícia Civil de Tianguá foi implantado aí um sistema de plantão virtual. Um núcleo de delegados na capital fazem todo o flagrante que é levado por policial para a delegacia é feito nesse plantão, de forma remota, né? Para explicar. Isso é péssimo para a população de Tianguá. A viatura se destaca do local, vai atender uma ocorrência, leva o cara preso para a delegacia, em procedimento que antes durava 30 minutos, 40 minutos, feito por um delegado e um escrivão daqui, hoje passa de 4, 5 horas esperando uma fila para fazer o flagrante lá em Fortaleza. Porque o que eles estão fazendo lá, ele não está fazendo só de Tianguá, ele está fazendo... Do estado todo do Ceará, é um núcleo, não recordo sem muito... falar que a equipe, né, o batalhão que pegou, que levou e conduziu, ele só pode voltar assim que o procedimento concluir. Esse é o ponto crítico, né? Ele tira a viatura da rua e deixa lá. O policial passa 4 horas esperando para acontecer um procedimento de flagrante. Quem perde com isso? A população. A polícia que faz esse procedimento e passa 4, 5 horas lá esperando, qual é uma provável repercussão disso? É o policial não atender toda a ocorrência. Não atender toda a ocorrência. É besteira no entendimento deles, eu não vou levar para a delegacia, deixa aí. E já está acontecendo isso. Já está acontecendo isso. O setor político municipal sabe que isso está acontecendo? Percebe o que é que isso pode ser ruim? Entende, para o plantão virtual, seria bom se o plantão virtual acontecesse aqui na televisão e tal, mas a equipe de polícia daqui ficasse livre para trabalhar. Mas não, precisa de um escrivão. Ele presencialmente aqui, precisa de um escrivão aqui para acompanhar o serviço virtual. Precisa de um inspetor para ficar guardando o cara que está preso ali do lado. Então, a delegacia não fica funcionando enquanto o plantão virtual acontece, não. Fica 4, 5 horas esperando por um procedimento. De modo que, antigamente, tinha por dia 5, 6 flagrantes, por exemplo, num dia. Agora está tendo 6, 7 flagrantes por semana. O que foi que aconteceu? Diminuiu a quantidade de crime aqui em Tianguá? Diminuiu não. Diminuiu o atendimento a essa ocorrência. Alguma coisa está acontecendo que o crime não está sendo, que o criminoso não está sendo levado para a delegacia por algum motivo. Ninguém olha para isso. Ninguém sabe disso. Mas sabe reclamar quando vai lá para a delegacia e tem lá 4, 5 viaturas lá na frente, a delegacia lotada, sem conseguir fazer mais nada, porque... Tá esperando chegar a hora dele. Esperando chegar todo mundo abarrotado lá, e o cara que foi para fazer um boletim de ocorrência porque perdeu o celular, ou porque perdeu um documento... Ou até mesmo porque foi roubado na rua. Ele vai demorar 3 horas para ser atendido e fazer um BO. Betão, daqui a pouquinho eu vou fazer um bate-bola contigo, mas antes disso... a pergunta, né? Já falando sobre diversos assuntos polêmicos aqui, né? E você fica à vontade aí para deixar seu comentário, mandar pergunta. Depois que terminar o episódio, o Betão vai lá nos comentários responder a galera, né? E antes da gente chegar nesse bate-bola, a pergunta que não quer calar, diante do seu posicionamento de direita, né? Qual será o apoio hoje como pré-candidato de lado político, né? Situação, oposição, rosa, preto, existe apoio? Ou seja, na gincana de que lado eu estou? Pronto. Nenhum. Politicamente, em relação à concorrência da gestão municipal, aí a gente não vai apoiar ninguém. Se dá bem com os pré-candidatos? Com certeza. Na verdade, a gente ainda não tem uma definição completa de quem vai concorrer. Sim. Mas, até agora, quem tem se posicionado, a gente não tem nada contra. A gente tem um bom relacionamento com todo mundo, com os dois lados. Mas já deixando bem claro que não vai ter aliança, nem agora, em pré-campanha, nem em campanha. E, se Deus abençoar, nem em gestão a gente vai se alinhar politicamente com nenhum dos dois lados. Porque o nosso grupo entende que a independência é imprescindível para que se consiga fazer uma boa gestão como vereador, que consiga fiscalizar, que consiga denunciar, que consiga propor, que consiga acompanhar, que consiga expor, promover transparência. E assim, se esse grupo se alinha, se a gente se alinha a um dos lados,
a gente, logicamente, que se compromete com um deles e perde a essência da atividade. Então, já deixando bem claro, alinhamento político com nenhum dos dois lados, né? Respeito e se dá bem com os dois lados, respeito o posicionamento político de quem pretende acompanhar o nosso projeto, de acompanhar qualquer um dos dois lados. Né? Certamente até eu vou escolher um dos dois lados a votar, mas alinhamento político zero, deixando isso bem claro. Então não vai haver apoio político, palanque de A, palanque de B. Essa pré-campanha, né, todo esse trabalho que está sendo conduzido, esse projeto, é como se fosse um trabalho independente. Como se fosse, não. É um trabalho independente. Independente sem alinhamento político com nenhum dos dois lados. Sem compromisso político com nenhum dos dois lados. E diante do cenário atual... É estranho isso, né? É justamente isso. Diante do cenário atual, né, do que normalmente as pessoas estão acostumadas a acompanhar na política, né? Qual o ponto positivo e o ponto negativo que você tira desse posicionamento? O ponto negativo é porque quem está em cima do muro leva pedrada dos dois lados. Mas a gente está preparado para isso. E o ponto positivo é a gente saber que é completamente independente e que vai representar uma população que precisa ser representada. Porque eu posso muito bem votar no lado B e votar nesse candidato aqui para vereador. Digamos que seja eu, se confirmar. Ele vai ter a certeza de que eu vou fiscalizar a pessoa que ele votou. E se ele votar no lado B, vai ser do mesmo jeito. Eu vou fiscalizar aquela pessoa também. Os dois lados, vou fiscalizar os pares ali dentro. Nós vamos expor tudo isso. Então, é inegociável. Sem apoio político ou compromisso político com nenhum dos dois lados para a concorrência para o executivo aqui em Tianguá. E nesse posicionamento, né, quais são os pontos que você pode traçar até agora, né, período de pré-campanha, ainda tem prazos ainda para serem estabelecidos, prazos a serem cumpridos de acordo com o TRE, né, enfim, todos esses prazos aí que quem acompanha a política sabe que precisa ter e que não pode, né, ser declarado como candidato ainda, por mais que já tenha tudo definido, né, que eu não estou dizendo que esse é o caso, mas diante de tudo isso, né, como é que está sendo a caminhada até aqui desse projeto? A caminhada nossa nesse movimento de pré-campanha é para sentir das pessoas a viabilidade. É possível? Vamos tentar. E a gente tem tido um feedback bem positivo em relação a isso. A gente tem essas enquetes que você mencionou aí, que mostram o movimento em rede social das pessoas que se mostram com anseio latente por mudança. Onde a gente conversa na rua, as pessoas, né? Primeiro uma coisa que eu escuto sempre, tu vai mesmo se meter nisso aí? Tu vai mesmo se fazer isso aí? E aí, abrindo um parêntese aqui, né, Beto, do que a gente falou em relação às enquetes. Pode ser um parâmetro para análise, né? Para quem está fazendo a condução, né? Quem está num trabalho de pré-campanha, sabendo como é que está o movimento, como é que está o posicionamento daquelas pessoas que se dizem apoiadores, ele consegue entender e ter um reflexo do que está tendo lá. Mas aquela pessoa que não tem o acompanhamento, que não sabe, né? É só o votante das enquetes que vê uma mudança, como você mencionou, de posicionamento de um candidato que nem aparecia e do nada chegar com tantos votos na enquete, é algo que também você tem que ficar atento, porque existe também a mutretagem por trás de uma enquete como essa, né? Então, às vezes, como a gente falou, às vezes o cara vota em um lado partidário porque a carreata dele foi maior do que a do outro. Aí ele vai falar, não quero rodar. Então, nessas enquetes, ela também tem esse peso para aquele cara que está do lado de fora só acompanhando, que quando vê uma pessoa saindo do nada e indo para a cabeça, acaba que pensando, poxa, tá aí um cara que vai levar meu voto, ou tá aí uma mina que vai levar meu voto. E sabe o que é importante além disso? É a situação de você olhar para aquilo ali e dizer as pessoas querem... Porque assim, às vezes não é nem eu que estou lá na frente, ou uma pessoa que está lá na frente da enquete, mas assim, você consegue perceber olhando para aquela configuração ali que as pessoas querem mudança. Porque quem está ocupando o cenário atual está lá atrás. Você consegue também perceber qual é a amplitude que você consegue ter em rede social, o poder de mobilização que você consegue ter ali. Entendeu? Então é importante por isso. E Beto, você vê um cenário político
de forma geral, com a presença feminina mais atuante, porque nós temos hoje por exemplo, o exemplo daqui de Tianguá, a Câmara Legislativa daqui com apenas 2 representatividades femininas, né? Você acha que tem espaço para que possam vir mais pessoas, mais mulheres, para contribuir ainda mais com a execução das ações e a benfeitoria do município? Com certeza. Toda gestão com a participação de mulher fica mais robusta, fica mais bem feita. Coesa, né? Com certeza. E será que esse afastamento de mulheres, será que não é diante de um ambiente hostil que se forma lá dentro? Né? Por vezes com desrespeito, com ataque, com discurso de ódio, né? com manobra política lá para passar perna em um ou outro. Será que essa hostilidade também não afasta quem costuma, por natureza, ser mais racional do que o homem? Porque o homem, ele por natureza, ele é mais briguento, né? Mais raçudo, ele é mais do embate. A mulher é mais emocional, é mais racional, é mais intelectual. Então, será que até essa hostilidade lá dentro não tem afastado o público feminino? De modo que, embora eu nem concorde, mas a legislação eleitoral obriga que 30% seja de mulheres, por mim seria 50%, 70%, 80%. Eu não concordo com a obrigação. Entendeu? Mas será que não é isso que está afastando? Né? Que força até a lei a obrigar que seja feito desse jeito. E aí, outro assunto, antes da gente chegar aqui no bate-bola e já quase chegando ao final do nosso episódio, um tema que ele particularmente me incomoda muito, que é coeficiente eleitoral. Nós estamos dentro de um cenário onde se fala em uma democracia. Democracia a partir do voto. Então, eu vou escolher um candidato, especificamente essa eleição agora para prefeito e vereador. Vou escolher meu candidato para prefeito e meu candidato para vereador ou vereadora, ou prefeita e prefeito, enfim. Beleza. Quem é que era para ser eleito? Assim como é para o Poder Executivo, prefeito e prefeita, não é quem tem mais voto? Aí a gente vai para um cenário de vereador e vereadora, onde, exemplos, eleições anteriores, né, não só aqui em Tianguá, mas diversos municípios no Brasil inteiro. Pessoas que tiraram mais votos que outras saíram, né, não entraram, e pessoas que tiraram menos voto por conta do coeficiente do partido acabou que entrando no lugar dessa outra pessoa. Mas vem cá, não é democracia, não é a população que escolhe, mas nesse caso não está sendo. Quem está escolhendo é o coeficiente eleitoral baseado no partido. E aí é onde entra as estratégias e manobras políticas. Aí eu vou me aliar a partido tal, porque tem um coeficiente, assim, a probabilidade de eu me eleger é mais, e isso e aquilo. A gente sabe a regra, né? Que é para equiparar, porque em relação a valores, poder financeiro de cada partido, então fala o seguinte, equipara pelo que tem menos poder. Equipara pelo aquele que tem menos poder. Ah, só pode ser gasto, qual é o partido que tem menos verba? Ah, é 3x de R$1.000, 3x reais. Então, todos os partidos, por mais daquele mais rico, vai trabalhar em cima dessa margem aqui. E vai ser eleito quem tirar mais votos. Qual a visão do Beto em relação a esse posicionamento? Eu acho até que é importante a gente explicar mais ou menos para as pessoas de uma forma bem resumida, né, bem enxuta, como é que funciona essa questão do coeficiente. A lógica deles é que a votação seja computada ao partido e não à pessoa do candidato. Mas só que o cara não está indo votar no partido, ele está indo votar no candidato. Mas ele pode votar no partido, né? Ele pode votar na legenda. Mas eu entendi o teu raciocínio. Vou explicar aqui como é que funciona para o pessoal que está assistindo aí entender. Os votos são computados por partido. Imagine que o partido X, ele coloque 10 pessoas para a concorrência. Você pega a quantidade de votos da cidade dividido pela quantidade de vagas. Então, digamos que 60 mil... Fazia aqui uma conta bem louca aqui. 60 mil habitantes dividido por 17 vagas ali dentro. O coeficiente de 3 mil votos. Ou seja, a cada 3 mil votos vai ter que entrar um. Gente, bem claro, isso aqui é uma suposição em relação a valores. Todos os números que a gente está dando aqui não são números exatos, são exemplos, tá bom? Então a galerinha do mal aí não vai fazer os cortes e tal, para depois publicar coisa que... Então,
Tá? E se você é um desses, já vaza, que a sua audiência para mim não importa. Então, assim, você pega a quantidade de pessoas que votam e divide pela quantidade de vagas, você vai chegar a um valor. Digamos que seja 3 mil. Então, dos 10 candidatos do partido X, todos juntos somados, a cada 3 mil votos, que seria o coeficiente eleitoral, entra o mais votado. Então, o partido todo tirou 3 mil, o primeiro colocado do partido entra. O partido todo tirou 6 mil, entre o primeiro e o segundo. O partido todo tirou 9 entre o primeiro, o segundo e o terceiro. Né? Que muita gente pergunta na rua, quantos votos precisa tirar um vereador para se eleger aqui em Tianguá? A gente não sabe. Vai depender do partido, da robustez de voto que o partido dele vai ter. Então é por isso que algum partido, o partido A, vai ter vereador que vai entrar com 600 votos, porque o partido dele no todo conseguiu fazer, ele entrou com o voto que foi puxado pelo que teve mais voto. A somatória deu o coeficiente e ele entra. Foi entrando, como vai ter gente com mais votos, como você citou, que tira 1000 votos e não consegue entrar. E aí, você acha certo essa dinâmica de voto, né, trazendo aí o coeficiente para dentro do partido, né, como o Beto bem explicou aí, e no meu ponto de vista, né, particularmente, eu não concordo. Eu não concordo. Não, porque tem partido que tem mais verba, outro que tem menos verba. Iguala todo mundo pelo que tem menos verba. E bota para quem vai entrar, para quem realmente o povo escolheu. Tem um vereador que tirou 1000 votos, 1.500 votos. Só que tem um partido que a somatória fez com que fulano de tal, que tirou 501, que foi mais do que todos os outros lá do partido, entrasse porque o partido que ele coabita cumpriu o coeficiente eleitoral e aquele que tirou 1.600, que é uma legenda mais alta, acabou que não atingindo. E aí, para você, isso é legal? Né? Eu, particularmente, eu também acho que seria uma democracia mais justa. A escolha, se você está indo para a urna, quem tem que escolher é você, não é a legenda do partido, né? Então fica aí. Se você concorda, comenta. Se você não concorda também, comenta aqui. Vale a pena a gente ouvir os comentários. Mas deixa eu ver aqui com a produção. Tá quanto tempo de programa já? A gente já... 1h40, viu? Passa rápido, viu? Bem ligeirinho, viu? No meu cálculo aqui, agora que tinha 20 e poucos minutos. 22 minutos. 22 minutos, era? Mas vamos lá. Chegando aqui, já tivemos assuntos polêmicos, já conversamos sobre um pouco da história do Betão, o porquê que ele foi chamado de Betão, e ainda hoje é Betão, mas vamos dizer assim, a estrutura física mudou totalmente. Mas o que é mais importante dentro de um episódio como esse é a gente trazer pessoas, e quem sabe um dia você que está do outro lado aí pode estar aqui conversando comigo também. Mas o importante dentro desse episódio é a gente trazer pessoas que estão preocupadas com o bem comum da população, com o bem-estar, com o desenvolvimento da região, com o desenvolvimento do município. Então é importante a gente ouvir e trazer pensamentos que possam gerar mudança positiva, né? Que para alguns é mudança positiva e para outros pode ser uma mudança negativa, né? Enfim, isso é tudo questão de ponto de vista. Para você isso aqui pode ser um 6, mas para quem está olhando de outra posição pode ser um 9. Então tudo isso é ponto de vista. Mas para a gente já se aproximando aqui para o final do nosso programa, vou fazer um bate-bola contigo. E aí, presta atenção no que tu vai responder. Cuidado com a polêmica. Presta atenção com o que tu vai responder. Presta atenção. Eu vou dizer uma frase e você vai ter que completar com a palavra que você acha que se encaixa melhor dentro do que eu perguntar aqui. Fechado? Topa? Fechado, topa. Pra então, cima. vamos lá. Política é lugar de... Cidadão. Que deve ocupar esse cenário. Sem sombra de dúvida. E acabar com essa história de que política é lugar de ladrão. Não é verdade. Isso não é verdade. A gente dormiu e eles ocuparam esse lugar. Acabou deixando solto. Todo político é... um visionário. Pro bem ou pro mal, mas é um visionário. E pra gente finalizar o bate-bola, fazer política é com... verdade. Né? Conversando, apresentando o projeto. É com a verdade. Às vezes a gente se sente até um pouco constrangido de apresentar um projeto que realmente é um projeto
como eu já disse, improvável, visionário, é o contrário, é a contramão do que vem acontecendo, mas a gente não vai abrir mão disso. A gente vai se colocar à prova, não quem está tentando, não o grupo que está tentando, mas a sociedade que vota, a gente vai colocar à prova para saber. E aí? Quem você quer que represente? São os mesmos ou vamos mudar? Então, com a verdade, a gente consegue. Betão, cara, eu espero que esse bate-papo nosso tenha... Eu pensei que fosse ser mais polêmico assim. Eu já estava preparado. Não tem como ser mais polêmico do Tá que já bom. foi, não. A gente fica muito feliz em poder receber você aqui, porque sabe da sua índole, sabe do seu pensamento, né? É imprescindível que a gente busque ter um posicionamento mais enérgico, mais fundamentado em algo na política, né? O ser enérgico e ser extremista acaba que causando o que muito a gente viu aí nas últimas eleições presidenciáveis, às vezes até pai matando o irmão matando... Enfim, diversos casos como esse de extremismo. Então, quando a gente vem para um bate-papo saudável como esse, para entender um pouco de política, falar sobre política, não é fazer política, é falar sobre política. A gente consegue abrir a mente de quem está do outro lado e que muitas das vezes já estava desacreditado com a instituição política, né? E entender que se eu não me posicionar, eu vou acabar deixando que as coisas aconteçam de qualquer jeito. Irmão, eu não vou poder cobrar depois. Então, a gente agradece demais a sua participação. Eu acredito que o OpaCast, ele com certeza ficou bem mais enriquecido com o conteúdo que a gente compartilhou aqui. Afinal de contas, a gente não é uma vida inteligente feita na madrugada, mas a gente busca trazer um conteúdo inteligente para cá de forma seleta. Então, cara, obrigado. Sucesso aí nessa sua caminhada. Que Deus abençoe seus passos. Assim como todos aqueles que desejam realmente buscar algo melhor, saudável, honesta, para a sua região, para o seu município, para o seu estado. Então, muito obrigado. E eu espero que o OpaCast tenha acolhido você como você merece, cara. Muito bem. Me acolheram muito bem. Teve MM aqui. Olha o MM aqui, ó. Eu sou doido por chocolate. Eu acho que... Cadê o MM? Mostra aqui. Toda resposta tinha aí o MM. Cada resposta ele comia um MM. Então assim, meu irmão, muito obrigado aí pelo convite, por dividir aqui a audiência de vocês com o conteúdo que a gente tem para falar, né? Fico muito grato de verdade. Agradecer o pessoal que está assistindo aí a gente. E é isso. Sou fã de vocês, acompanho o trabalho de vocês aí. E fiquei muito feliz com o convite. E, meu irmão, às vezes que precisar, pode chamar que a gente vem. Show de bola. Obrigado aí de coração, meu irmão. Tamo junto. E você que tá do outro lado aí, gostou desse episódio? Gostou desse bate-papo sobre política? Conhecendo um pouco mais como é que funciona esses trâmites de política, coeficiente eleitoral, né? Ouvindo um pouco a opinião política também que o Beto trouxe aqui pra gente dentro do cenário que compõe dentro do município, na região, na política atual. Eu espero que você consiga absorver esse conhecimento de forma realmente que contribua com a sua vida de alguma forma. Positiva, óbvio, a gente deseja que seja de forma positiva e que você leve isso para onde você for. Se você gostou desse conteúdo, cara, não perde tempo, compartilha com um amigo, compartilha com o grupo aí do seu pré-candidato, compartilha aí com o grupo aí dos seus vereadores, o grupo da comunidade, manda o link desse vídeo para quem você conhecer. É importante, por quê? Porque estamos às vésperas de iniciar um período eleitoral. Mais uma vez, você vai estar aí do outro lado para escolher os seus representantes no Poder Executivo e no Poder Legislativo. E você precisa saber escolher, você precisa ter coerência com o que você quer para o seu município e a sua escolha. Porque muitas das vezes, depois que você submete a fazer certas escolhas, e aí você vai fazer uma cobrança, como tem muito aí dos juízes virtuais, né? Que tem de gente aí para acusar, para apontar erro, para falar que tá errado, que não é certo, que não sei o quê. Mas na hora de tomar a decisão e fazer um posicionamento, você acabou se omitindo. Então não se omita. Se posicione.
e saiba escolher o sabor da pizza e o seu pedaço de pizza que você gosta de saborear. Se você não entendeu essa analogia, então volta aqui o episódio que você vai ficar por dentro, tá bom? Eu quero também mais uma vez te lembrar, se você tem um sonho, um desejo de ter um podcast como esse, um programa como esse, procura aqui a turma do Noar Soluções em Mídia, um dos melhores estúdios para que você possa produzir o seu conteúdo aqui. O Isaac, Armando, toda a equipe vai poder te receber com todo carinho, todo amor, para que você possa realizar o seu sonho assim como eu realizei o meu. Sempre foi um projeto, um sonho meu ter um projeto como esse, um podcast. E hoje, graças a Deus, a gente consegue executar esse projeto aqui junto em parceria com o Noar Soluções em Mídia. E se eu conseguir, você também pode, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe. Não esquece, se inscreve no canal, curte aqui para que esse vídeo chegue para mais pessoas e deixa a tua pergunta aqui nos comentários, que o Betão vai lá responder todas elas. Valeu, até mais!